E nessa sexta-feira, dia do quadro Saúde em Pauta, aliás, sexta-feira pré-Dia das Mães. E quem vai conversar agora com a gente sobre esse tema, aliás, que tema, né, que nós mães, que mãe que não se sente culpada, né, só aquela que não se importa, né, mesmo com os filhos. E no contexto da pandemia, com desafios, frustrações multiplicadas ainda, como será que anda a culpa de mãe? Com você, mulher, mãe, ouvinte aí, o Ligado na Rádio que faz a diferença. Hoje vamos falar sobre isso e também como as mães podem, com a sua presença, acolher os filhos nas vulnerabilidades, no contexto dessa pandemia. Bom, professora Liz Sobol, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda mais uma vez ao quadro Saúde em Pauta. Olá, olá a todos os ouvintes, olá Patrícia, é uma alegria estar aqui com vocês novamente com esse tema aí que toca a todas as mulheres, mas também a todos que são filhos, né? Portanto, a todos nós. Com certeza, e até as outras pessoas também da família a entender um pouquinho mais esse contexto, afinal, a gente já entra um pouquinho mais a fundo, mas alguns trabalhos invisíveis começaram aí a emergir, né, a aparecer um pouquinho, a serem mais visualizados pelo restante da família, quem sabe. Bom, a professora Liz Sobol também, do Departamento de Psicologia na Universidade Federal do Paraná, ela coordena o FPR Convida, a gente também já vai falar sobre isso, mas primeiramente, culpa de mãe, né? Como que as mães elas podem lidar com essa culpa, com relação ao respeitar os limites, não é mesmo? Com relação às expectativas aí e a realidade. Então, Patrícia, essa vivência de culpa, né, muito frequente nas mães, principalmente pelas expectativas que elas mesmos criam a respeito Uhum. do que elas gostariam, como elas gostariam de se apresentar. E essas expectativas são geradas na comparação com outras mães e com outras famílias, né? E aí, por ter referenciais do que é ser uma boa mãe, muito centrado em ideais que a nossa sociedade coloca, né, sobre a própria mulher, a mulher que tem que dar conta de tudo, que tem que estar sempre arrumada, que tem que estar com o corpo cuidado, disposta e disponível, inclusive para relações afetivas, amorosas, sexuais, ao mesmo tempo que tem que dar conta da organização das tarefas de casa e também do trabalho, né? Hoje a mulher ocupa um lugar muito central na nossa sociedade, inclusive com cargos aí de relevância cada vez com um aumento de mulheres, e dá conta de tudo isso, né? Aparece muito esse modelo ideal da mulher que dá conta de tudo e dá conta de estar sempre alegre, contente, feliz e disponível para suas relações afetivas, amorosas e familiares. Esse ideal não existe, né? E se você conhece alguém que te representa isso, senta para conversar com essa pessoa e realmente perguntar como é que ela dá conta, né? E talvez se ela for bem sincera contigo, ela vai falar: eu não dou conta de tudo e eu escolho aonde colocar minha atenção, e eu escolho aonde eu não vou dar conta, né? Ou ela tem pessoas de suporte para substituir em algumas tarefas que são, de fato, possíveis de ser substituída. Seria bem Então, legal ter uma equipe de profissionais assessorando nessas horas, né? Assessorando em tudo, até com agenda. sim. E tem algumas mulheres que têm o privilégio de ter Uhum. alguns suportes, e aí a gente não raramente olha para essas mulheres e pensa, uau, ela consegue, mas a gente não sabe o universo que cada um lida. Então, que, colocar os dois pés na realidade, perceber que todos somos seres humanos, que não damos conta de tudo e que a mãe também é um ser humano, né? A mãe não tem que dar conta de acolher sempre, de estar sempre bem humorada ou de e com tudo isso ainda dar conta do seu trabalho e das outras demandas, né, da vida. Então é muito importante olhar com respeito a si mesmo, você, mulher, mãe, e você que é filho ou que filha, que compartilha espaços com mulheres, né, respeitar esse limite, se disponibilizar, estar junto e ajudar e valorizar, olhar para essa mulher e agradecer, né? Dia das Mães é dia de agradecer a essas marcas que elas imprimem na nossa vida, na nossa existência, na nossa identidade e também no cotidiano mostrar isso com essas relações de suporte,
para que a sua mãe e essa mulher que está perto sinta e reconheça o seu valor e reconheça que é valorizada. Isso diminui a culpa de mãe, mas para você, mãe, é importante não se comparar, né? A Hum. gente precisa aprender a valorizar a vida que é nossa, a mãe que é nossa, a família que é nossa. Isso nos traz uma leveza, inclusive, para enfrentar as realidades. E aqui vale a pena a gente destacar aqueles que tiveram marcas difíceis recebidas nessas relações maternas. Nem toda mãe traz a marca de amor, mas aí é importante a gente perceber e acolher essa vulnerabilidade causada por essa ausência, né? Ou pessoas que perderam as suas mães, inclusive nesse contexto de Covid, mas se acolha na sua vulnerabilidade, nessa ausência, fale sobre isso, procure, e se isso estiver tomando proporções muito aumentadas, procure ajuda profissional também, porque é uma relação, sem dúvida, que nos marca muito, seja, e traz, né, em geral, marcas paradoxais. Nenhuma mãe é perfeita, e as mães Uhum. erram, né? E esse erro também é uma oportunidade que a vida nos dá, e essas lacunas, de nos desenvolvermos como seres humanos pelas nossas próprias pernas. E é central que nessa relação a gente libere as nossas mães, olhando para trás e agradecendo, puxa, o que ela me deu foi o melhor, ainda que não tenha sido o que eu gostaria, que não tenha sido suficiente ou que tenha sido marcas de dor, mas foi o melhor que ela pôde me dar. E liberar esse perdão pelas ausências das mães e seguir, então, podendo assumir o seu lugar como mãe, como filha, como filho, mas esse lugar de autonomia na existência, Uhum. independente de como foi essa relação anterior, atualizar, né? Quem é essa mãe que você tem hoje, ou é a ausência dela, por qualquer que seja um motivo, né? E dessa maneira, a gente mesmo passa a exigir como mãe, menos ou de maneira mais coerente, respeitando os limites, entendendo que assim como as nossas mães também deixam marcas de amor e de lacunas, a gente também tem isso na vida dos filhos. E entender que isso é uma oportunidade que a vida dá a eles também de se desenvolver, né? Quando a gente erra, quando a gente, mesmo querendo acertar, não consegue dar aquilo que gostaria. Então, isso ajuda muito. Não se compare, valorize a vida que é Uhum. sua, valorize as suas condições de enfrentamento desse momento, né? E o seu melhor dentro do que é possível. Qual é o seu melhor, né? Respeite isso, valorize essa melhor versão mãe que você pode ser. Com certeza. Você sabe, professora Alice, que inclusive não só você não está sozinha realmente nisso, você mãe que está ouvindo e se sentindo um pouco culpada com relação ao peso agora durante essa pandemia, um estudo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, bem recente até, mostrou que quase 84% das mães sentiram maior sobrecarga em cuidar dos filhos durante a pandemia, ou seja, cuidar do trabalho, da casa, do filho, de tudo, né? Durante a aula, depois da aula, assessorar, ficar ligada em tudo mesmo. Mas é interessante isso que você também falou de não se comparar no sentido de fazer o seu melhor. Uma frase até que minha mãe, muito sabiamente, já me falou uma vez que como que você faz para não se sentir culpada sempre, porque não importa o que você faça, você sempre vai se sentir culpada. E ela uma vez me falou que uma mãe que quer sempre o melhor para os teus filhos, naquele exato momento, se ela errou, se ela acertou, ela com certeza procurou fazer o melhor para aquele momento, para aquela fase da vida dela, porque ela está pensando, né? Quem sabe depois se ela evoluiu, se ela cresceu, se ela, ok, que bom, mas para aquele momento era o melhor, com certeza, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E mesmo se doando tanto para os filhos, ainda assim, professora, tem aparecido mais na mídia, né? Um fenômeno que anda se destacando um pouco mais, que agora é a síndrome da gaiola, ou seja, adolescentes, por exemplo, que não querem voltar para as aulas presenciais, querem ficar embaixo das asas da mãe também, querem ficar em casa protegidos, principalmente da pandemia. Professora, como que você avalia esse quadro, né, pós-pandêmico, ainda esses traumas, né, que ainda ficam, e essa resistência em sair de casa, né, ou deixar que o outro saia também? Uhum. Então, é muito importante a gente olhar essas sinalizações
inclusive como sinais das transformações que a gente está vivendo. Nós não podemos mais viver como foi o ano passado para muitos de nós, achando que, bom, vamos adaptar mais essa semana, porque nós estamos em pandemia, mas vai passar. A gente sabe, espera e realmente tem esperança que vai passar, mas a gente não sabe quando isso vai passar. E aí tem estudos e pesquisas sinalizam que as pessoas que enfrentam situações como essa, sem uma expectativa de quando elas vão terminar, tem uma condição melhor de sair mais fortalecido e com a sua saúde mental mais preservada de um contexto como esse de crise. É um estudo da Fiocruz que sinaliza isso, né? Então, é importante a gente estabelecer rotinas, sim, entendendo que, independentemente de quando isso vai passar, a vida segue, né? A gente precisa seguir, de alguma forma, trabalhando, estudando, mantendo vivo aquilo que tem importância e que a gente quer que tenha sequência na nossa existência, mesmo que seja com outros contornos. Então, a gente vê uma busca de adaptação de vários modelos, vários espaços, né, de trabalho, de estudo, de lazer, dentro desses contornos de realidade. Só, Porque professora, interrompendo um pouquinho, acho que é importante também ressaltar que é bom ter esse medo chega até a ser considerado saudável, né? Você continuar se protegendo, você lavando bem as mãos, é aí que está esse limiar, né, entre aquilo que é esperado e aquilo que já começa a atrapalhar um pouco a realidade, o dia a dia da pessoa, não é mesmo? Porque é importante, sim, se cuidar e evitar ainda aglomeração, né? Mas com, digamos, coerência. Isso, e aí que é central a gente ter essa noção. Precisamos Uhum. viver, entrar no modo, sair do modo sobrevivência e entrar no modo vida que segue no meio da pandemia. Uhum. Continuar com todos esses cuidados, sem dúvida, e também olhar essas sinalizações de esgotamento emocional, de dificuldade de adaptações a essas novas rotinas como parte do processo. Afinal, tudo isso é muito novo, né? Esse modelo de vida que segue, tem muitos ainda esperando que semana que vem tudo vai reabrir, né? Então, em sociedade, precisamos ter consciência e fazermos ações mais intencionais nesse sentido, né? De escolhas mais, assim, um pouco mais estáveis, de como a gente pode seguir os próximos passos, sabendo que isso pode ainda ter uma duração para além do que a gente gostaria. Então, estabelecer rotinas viáveis e de curto prazo, assim, né? Dentro das famílias, o que é possível nessa semana? Qual é a rotina que a gente vai ter para essa semana? Ter os horários, horário sim de estar em família, ter horário sim da criança e dos adolescentes ter um tempo que é deles, que não fique só nas tecnologias, mas que tenham interações, ou que tenham pela tecnologia, hoje é dia de entrar, né? Vamos marcar um dia para ver a família, os primos, enfim, pessoas que são relevantes que a gente quer manter vivo, né? Essas adaptações intencionais ajudam a diminuir esse medo. A síndrome da gaiola nos fala disso, né? O que é a Uhum. síndrome da gaiola? Ela tem relação também com a coronofobia, que também tem sido mapeado, que é um medo aumentado em relação à pandemia, contaminação, medo da morte ou de perder pessoas, que traz um impacto e um prejuízo muito grande no cuidado pessoal, nas relações, na realização de tarefas, né? E Uhum. aí a síndrome da gaiola vem acompanhando, na verdade, é mais um indicador desses medos aumentados da pandemia, né? E aí, como mães, é central a gente perceber como os nossos filhos e as pessoas da nossa casa estão reagindo a essa realidade, principalmente em relação a mudanças comportamentais. Se as pessoas que, né, se um filho, uma filha tem um comportamento mais reservado e começa a ficar muito expansivo, ou ele é muito relacional, de repente você percebe que não está mais fazendo conexões com amigos, já não conta tanto as coisas, esse é um sinal importantíssimo, né? Porque as crianças e adolescentes, eles normalmente têm outras maneiras de expressar o seu sofrimento e os seus incômodos do que o adulto. Então, a mudança comportamental é a grande chave. Né? No entanto, querer patologizar porque os nossos filhos talvez estejam com dificuldades de adaptar essa rotina fora de casa de novo, eu acho também um risco. Ter, Uhum. ter sinais de ansiedade
no momento de pandemia, é um sinal de saúde, é um sinal coerente a essa desorganização que nos trouxe um incômodo, que nos colocou em teste tudo que a gente conhecia. Então, a gente precisa aceitar isso como uma expressão legítima de um ser humano que está percebendo o que está acontecendo em volta. Uhum. Eu me preocupo mais com aqueles que olham e falam, tá tudo bem, eu estou levando super bem, que legal que tem pandemia, porque entra num negacionismo mesmo, Sim. do quão dura essa realidade, do como ela nos questiona mesmo, quanto ela nos exige, e aí tem pessoas levando a vida, segue vida normal, não é vida que segue, a vida continua normal, não sei porque vocês estão usando máscara. Isso é perigoso, né? Eu me preocupo mais com esse comportamento do que com o outro, que fala, eu estou preocupado, eu estou sentindo, puxa, a gente perdeu tal pessoa que a gente conhecia, e poder falar disso, Uhum. dessa Sim. ansiedade, dessas perdas, dessa dor, é um lugar de proteção e prevenção para a ansiedade patológica, para o medo aumentado, para essa síndrome da gaiola num nível mais grave, onde a pessoa não vai querer ver ninguém e que é desproporcional das ameaças que de fato está acontecendo. Está dentro de casa, sozinho, cheio de máscara, passando álcool o tempo todo. Isso é uma expressão desproporcional em relação ao medo do vírus, da pandemia, né, e desse contexto que a gente está hoje. Exatamente, eu gostei desse termo desproporcional, cabe até para quem está negando também a pandemia e para quem está de uma forma até, né, que irreal também com relação à outra ponta, né. E, bom, professora, eu queria que você falasse também sobre ajuda profissional agora nesse momento de pandemia e até quem sabe falar também do UFPR Convida, agora nesse momento sobre esse tema. Eu acho que é importante a gente saber as redes de acolhimento, né, para esse Uhum. momento, mas principalmente, Patrícia, reconhecermos o quanto cada um de nós é uma possibilidade de acolhimento ao outro. Né? Talvez para o seu filho, as mães que nos escutam, para sua filha, seja muito mais importante você parar e ter um tempo com ela do que buscar uma ajuda profissional. Embora uma coisa não substitua a outra. Uhum. Tem sim que buscar ajuda profissional quando tiver situações de ansiedade patológica ou ansiedade desproporcional à realidade. Se o adolescente ou a criança vai contigo no mercado e ali ele fica ansioso, está coerente, ele não tem a mesma compreensão de realidade que você, ou não usa os mesmos mecanismos defensivos que os adultos para lidar com toda essa realidade desorganizadora. Então, talvez ali ele ter ansiedade, querer sair logo, não seja uma sinalização patológica, mas se estiver acontecendo num outro contexto onde não tem efetivamente um risco aumentado, aí sim. Estou trazendo aqui um exemplo, mas quando se percebe essa desproporção, né? Pelo FPR Convida, nós não fazemos acolhimentos individuais, nem tratamento psicológico, as nossas ações são preventivas, para o alcance aí da maioria, né, de um grupo maior da população, temos acolhimentos também coletivos, mas nós temos um mapeamento que fizemos da rede de acolhimento e suporte no contexto de pandemia, onde vocês podem encontrar lá várias ações gratuitas que podem ser acessadas. Então, no site o FPR Convida, tem essa rede de suporte emocional, né, um folder com várias ações. Mas eu queria ressaltar novamente, Uhum. né? Você, mãe, você que se relaciona aí com a sua família, acolha primeiro as suas vulnerabilidades, converse com os seus afetos, os seus sentimentos e perceba o que essas emoções estão te pedindo, né? E acolha com gentileza a você e aos seus, exercitando a paciência, ouvindo com carinho, exercitando perdão. É um tempo difícil para todo mundo, então vamos aumentar o nosso nível de tolerância, de acolhimento, né? E valorize essas oportunidades de encontro. Nós estamos podendo ter tão poucas pessoas por perto. Essas pessoas que estão ao seu lado, que precisam do seu abraço, que precisam ser ouvidas por você, do teu toque, do teu olhar, né? Então,
vamos usar muito desse recurso de tempo de qualidade, de criar momentos significativos, de diversão, de afeto, na simplicidade do cotidiano. É se permitir ter uma refeição sem televisão ligada, sem celulares na mesa, para contar histórias de quando seus filhos eram pequenos, ou isso às vezes é mico, mas do que eles gostariam de saber, né? Ou de histórias que têm sentido para eles e de narrativas que eles queiram falar, né? E às vezes a gente pode trazer mediadores e falar de um livro, de um filme, retomar uma série, como é que está acontecendo, né? Naquela série que você está vendo, enfim, mas para trazer essa aproximação, que é, acima de tudo, um lugar insubstituível nosso enquanto mães, né? Então eu queria deixar essa provocação. Vamos trocar a culpa pela presença e pela gratidão. Seja grata por quem está ao seu lado, mãe, pela sua vida, por ter essa oportunidade tão fantástica, né? Que transcendente que Tão é raro ser agora ter mãe. esse contato, né, essa presença aí, tem que valorizar muito mesmo. Então, abraça o seu filho, é a sua presença que é insubstituível, não os presentes, não as coisas. A casa limpa não é o mais importante, o importante é essas relações, né, aproximadas e de cuidado. Então, é um privilégio poder exercer e estar perto dos filhos. Tem algumas mães que não estão podendo acompanhar os seus filhos nesse momento, então é essencial que a gente valorize esse lugar. De mãe que marca mesmo a existência, né? Sem querer dar conta de tudo, né? Escolhendo aonde colocar o nosso afeto, o nosso tempo, porque são recursos limitados, mas fundamentais para que as nossas relações tenham sentido. E lembrar que somos limitadas como mães e que a gente não pode, muitas têm o ideal, eu quero fazer o meu filho feliz. Isso não é uma tarefa de mãe. A nossa tarefa é dar oportunidades de encontros significativos, de marca que façam eles acreditar no seu próprio potencial, na vida que existe neles e que assim eles possam ter que aprender também a lidar com limites, com dificuldades, com dignidade, né? Aprender que essa vida se encerra e que a gente tem que escolher como lida com escolhe cada dia, né, que a gente vive, e assim a gente pode dar ferramentas que os levem a escolhas e a relações que tragam contentamento, que tragam a experiência de felicidade, né? Então acho que essa é a grande marca que a gente pode dar. E muito amor. E É muito muito amor. amor. Que isso nunca falta, né, pelo menos para maioria e a É, gente espera também para todos. Bom, e um feliz Dia das Mães também, né, a gente deseja já antecipado, então, com essas aí com esse recado tão importante agora para esse momento de pandemia, quanto crescimento a gente pode ter, quanto aprendizado, né, com nessa fase e principalmente com essas palavras aí que elas norteiem, né, muita gente que está ouvindo nesse momento, principalmente as mães. Professora Alice Sobol, agradeço demais a sua participação hoje no quadro Saúde em Pauta dessa sexta-feira, pré-Dia das Mães. Tão importante falar desse assunto nesse período agora de pandemia. Eu agradeço essa oportunidade e quero encerrar deixando aqui uma palavra de gratidão à minha mãe, pela mulher que ela é, por ter sempre acreditado em mim e por ter me dado na sua presença e também nas suas faltas, né? Essa coragem de inventar, de enfrentar e de deixar a nossa marca por onde passa. E também quero agradecer o exemplo dela desse último ano de dignidade, de enfrentar uma doença crônica, de enfrentar um diagnóstico difícil e com muita dignidade falar, eu vou escolher viver e enfrentar todo o tratamento. E a gente teve a grande alegria de compartilhar esse Dia das Mães com ela, com um resultado muito positivo em relação à saúde dela. Então eu quero agradecer, porque também na dificuldade ela tem dado um exemplo de dignidade, né? Que a gente pode compartilhar e que impacta também na maneira como eu sou mãe com os meus filhos. Eu agradecer, né, de poder ter essa relação com os meus filhos, né, e a sabedoria da vida que nos dá essa oportunidade de descobrirmos algo sempre que a gente nem imaginava sobre nós, na nossa relação com as nossas mães e também com os nossos filhos, né? Ser mãe é muito mais do que ter um filho.
mas ser mãe, é realmente estar com eles, é estar presente e grata nessa relação com eles. Então, muito, muito obrigada por esse espaço, Patrícia. Um grande abraço a Imagina. todos que são mães e lembrem-se de valorizá-las nesse Dia das Mães. Com certeza, bom aproveitar. Eu também quero falar da minha mãe. Aproveitar e mandar um abraço para dona Vera, mulher muito inteligente, muito carinhosa também, que acolhe a família inteira, filhos, netos com muito amor, e que engraçado que a maneira como ela melhor demonstra o amor dela é às vezes deixando lá na minha casa, na portaria, lá uma comida, uma refeição que ela cozinhou, porque sabe que eu adoro, que eu adoro aquilo, e assim na casa de cada filha ela deixa ali aquela comida. E agradecer a minha filha que me ensina todo dia a ser mãe. Estou aí aprendendo e aprendendo a achar cada vez mais linda essa conexão e essa minha oportunidade de ser mãe, um privilégio enorme. Muito obrigada, professora. Até a próxima sexta-feira. Obrigada, um beijo para todas as mães. Tchau, Todas, tchau. com certeza. Um grande abraço para todas. E aqui no Música Urbana também, mais músicas então para elas.